Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Está escrito assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Obrigado, Carol. E aqueles, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, neste momento. Senhor, esta é uma palavra viva e eficaz, e que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, agora, Pai, transmitir aquilo que o Senhor tem para cada vida e para cada coração, Senhor, através da Tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, apenas como instrumento, apenas como porta-voz. A palavra não é minha, a mensagem não é minha, mas a mensagem é do Teu Santo Espírito. E que o Teu Espírito tenha total liberdade para falar, para se manifestar em nosso meio, para tocar em cada vida e em cada coração, a fim de que possamos receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós através da Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estava meditando neste texto, lendo, e o Senhor levou-me a esta passagem, aqui neste versículo 8, onde fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. E eu gosto de uma outra tradução que diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Virtude é a mesma coisa, quer dizer poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia! E o Espírito Santo falou no meu coração sobre poder para viver milagres. O Senhor Jesus Cristo aqui estava ali dando as últimas instruções para os seus discípulos, porque logo após aqui ele começa a subir, e ele é recebido no céu. E ele comissiona os seus discípulos, e aqui não são somente os 12, a palavra de Deus nos diz que aqui tem um maior número, talvez aqui tenha entre 120 e 500 irmãos aqui nesse momento, presenciando estas últimas instruções do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor fala para eles lá no versículo 4, que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. E essa promessa é o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Você vai dizer para mim: pastor, mas lá no finalzinho do Evangelho de Lucas, diz a palavra, e Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Sim, ali eles receberam o Espírito Santo, sim. Mas aqui, quando o Senhor Jesus Cristo está falando desta promessa do Pai, Ele está falando acerca do Pentecostes. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o Espírito Santo, ele vem para nós de duas maneiras. A primeira é quando nós aceitamos ao Senhor Jesus. Porque o Evangelho não é uma coisa de intelecto, não é de mente. A palavra de Deus diz que nós temos que nascer de novo. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele diz que tem que nascer da água e do Espírito.
Então nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo abre o nosso entendimento e através da ação do Espírito Santo nós nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito Santo para a salvação. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que tem o Espírito de Deus, esse é filho dele. Quem não tem o Espírito de Deus não é filho de Deus. Então, nós recebemos o Espírito Santo no momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. É verdade, esse ensinamento está correto. Mas a palavra de Deus diz que existe uma experiência com o Espírito Santo mais profunda, a qual a palavra de Deus chama do batismo com o Espírito Santo. E é esse batismo que o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui no versículo 4, porque ele já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, eles já tinham se convertido, eles já tinham nascido de novo, mas o Senhor Jesus Cristo queria que eles vivessem coisas maiores, queria capacitá-los e revesti-los do poder do Espírito Santo de uma maneira ainda mais profunda, ainda mais poderosa, e para isso ele instrui que eles permaneçam em Jerusalém. Mas o que era para eles ficarem fazendo em Jerusalém? Orando, buscando ao Senhor. E hoje eu cresci no meio pentecostal e eu me lembro muito bem que há um tempo atrás a gente tinha reuniões de busca do Espírito Santo. Aquelas pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, a gente tinha cultos para que as pessoas viessem somente para buscar o Espírito Santo. E hoje em dia a gente praticamente não vê mais. Infelizmente. A igreja não pode se afastar do Espírito Santo, porque Jesus fala, e o Espírito Santo é que nos capacita de maneira poderosa para vivermos de maneira sobrenatural. Até aqui, eles, apesar de haverem nascido de novo, de terem sido regenerados, eles ainda não estavam revestidos da maneira que o Senhor Jesus queria que eles estivessem. Porque ele diz lá no versículo 8, este poder que há de vir sobre vós, vai capacitar vocês para serem minhas testemunhas. De que maneira? De maneira poderosa. Porque lá no Evangelho de Marcos, no finalzinho, ele nos comissiona e ele diz para nós expulsarmos demônios, para nós falarmos novas línguas, para orarmos sobre os enfermos e eles serem curados. E isso não vem senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita a falar em novas línguas. É o Espírito Santo que nos capacita a fazer milagres. É o Espírito Santo que nos capacita a orar pelos enfermos e eles serem curados. Porque eles não vão ser curados senão pela ação do Espírito Santo de Deus. Os milagres não vão acontecer senão pela ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que vem com poder sobre a vida do servo e da serva do Senhor e que opera milagres através da vida dos homens e das mulheres de Deus. E aqui a instrução do Senhor Jesus Cristo é bem clara. Eles deveriam buscar até receber a plenitude do Espírito Santo, porque somente através do poder do Espírito Santo eles poderiam ser testemunhas eficazes do Evangelho de Jesus. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ser revestidos do poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes do poder de Deus. O apóstolo Paulo ele fala, o evangelho que eu prego não consiste em sabedoria de palavras, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, o que eu estou transmitindo para vocês não são simplesmente palavras, mas este evangelho, ele é caracterizado pelo poder de Deus. Por isso ele declara, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E somente através do poder do Espírito Santo é que o homem e a mulher podem nascer de novo, podem ser libertos das drogas, podem ser libertos dos vícios, podem ser libertos do pecado, da prostituição, podem ser libertos das heresias, podem ser libertos das coisas deste mundo. É só através do poder do Espírito Santo. Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo ali, quando ele está indo para Damasco, e a palavra de Deus diz que ele ali, encontrando o Senhor Jesus Cristo, ele recebe uma instrução. Olha, você vai ficar ali aguardando, eu vou mandar alguém lá para orar por você.
E esse alguém é Ananias, aleluia. E Deus então aparece para Ananias e instrui ele: olha, vai lá na rua direita, procura por um homem chamado Saulo, ele está te aguardando, faz 3 dias que ele está jejuando e orando, e ele está te aguardando, vai lá, impõe as mãos sobre ele, ora por ele, para que ele receba o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que então que Ananias vai lá. Ananias a princípio fica meio na dúvida: Senhor, mas esse é o perseguidor da igreja, esse homem que tem aprisionado muitas pessoas, que tem trazido tantos males para a igreja. E o Senhor fala: vai lá, aleluia, eu já me encontrei com ele, eu já fiz uma obra na vida dele, mas ele precisa do revestimento do Espírito Santo. Então Ananias vai lá, obedece, aleluia, ora por Paulo. Paulo está cego por causa daquela visão que ele teve do clarão da glória de Deus, e quando Ananias ora por ele, caem dos seus olhos como que escamas, ele passa a enxergar, mas ele também é revestido com o Espírito Santo de Deus. E a partir daquele dia, Paulo se torna uma testemunha poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa nós vemos aqui. A palavra de Deus diz que eles obedeceram a ordem do Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz lá no versículo de número 14 do capítulo 1. Diz que todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles obedeceram, eles não se ausentaram de Jerusalém. Todos os dias eles estavam ali orando, todos os dias eles estavam ali clamando, todos os dias eles estavam ali buscando, aleluia, esse revestimento do Espírito Santo. É por isso que as igrejas têm que ter reuniões de oração. Aqui nós temos todos os domingos de tarde reunião de oração. E por que nós temos reunião de oração aqui? Porque nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Hoje eu sei que é muito raro você ouvir uma mensagem falando do crente buscar o poder do Espírito Santo para ser uma testemunha de Jesus. Normalmente as pessoas querem o poder para conquistar coisas materiais. Não, o Evangelho, ele não vem para nos fazer conquistar coisas materiais. O Evangelho vem para que nós nos tornemos testemunhas eficazes do poder e da glória de Deus, para manifestarmos o poder e a glória de Deus neste mundo. Aleluia! Para que o cativo seja liberto, para que o doente seja curado, para que o perdido seja salvo, para que as vidas sejam libertas, transformadas, e que as pessoas possam nascer de novo, aleluia. Esse é o objetivo do Evangelho: a salvação, a libertação, a cura, o milagre e o poder de Deus, a transformação da água para o vinho, aleluia. Como foi do apóstolo Paulo, de perseguidor em pregador do Evangelho, como foi de Maria Madalena, de uma mulher possessa por 7 demônios, em uma mulher que está ali sendo uma das colunas da igreja. Como foi na vida de cada um dos apóstolos, aleluia. Aqueles homens rudes, aqueles homens sem instrução nenhuma, se tornaram homens poderosos nas mãos do Senhor através do poder do Espírito Santo. Então eles estão ali unânimes buscando, e por isso você tem que buscar. Por isso, se tem uma reunião de oração, vai lá na reunião de oração, vai orar, vai buscar ao Senhor. Ore na sua casa. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes no dia. De manhã, de tarde, de noite, Daniel se punha de joelhos e orava e buscava ao Senhor. Quando você lê os evangelhos vão destacar em várias passagens que o Senhor Jesus Cristo se retirava para lugares desertos e ali orava. Em outro texto vai falar que ele passou a noite em oração. Em outro momento diz que ele se retirava bem cedo antes de nascer o sol e ele estava orando, e os discípulos: mestre, onde está? Estávamos te procurando, e Jesus estava ali orando. Eu e você precisamos orar. A igreja precisa orar, a igreja precisa se despertar novamente para voltar para os rudimentos do Evangelho, para voltar a buscar o poder do Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. Quantas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo que hoje estão frias? Quantas pessoas que não falam mais em línguas? Quantas pessoas que não sentem mais a presença de Deus? Não sabem mais o que é a unção de Deus sobre a sua vida? Você precisa voltar
para os rudimentos do Evangelho, aleluia. Isso não ficou no passado, isso não morreu, isso não é coisa de antigamente, isso é mais atual, aleluia, do que qualquer coisa. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, aleluia. Capítulo 2 de Atos, a palavra de Deus diz que eles estão lá orando, permanecendo, e diz lá no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, unânimes no mesmo lugar, eles permaneceram na obediência, unânimes. E diz no verso 2, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É isso que a igreja precisa, é isso que você precisa, do poder do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, do renovo do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque a igreja hoje, ela está buscando fazer o quê? Quando ela perde o Espírito Santo, ela começa a imitar o mundo. A igreja começa a se tornar um local de entretenimento. E aí você começa a olhar hoje para muitas igrejas, irmãos. O pastor gosta de criticar. Não é, irmão. A gente está ali, a gente está olhando, e a gente olha para a palavra, e a gente olha para o que está acontecendo. Quantas igrejas hoje são locais de entretenimento? Cada dia tem que fazer uma atração nova, tem que fazer alguma coisa nova. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você não precisa de mais nada. Aleluia! Quando você tem o Espírito Santo, você não precisa de mais nada, meu irmão. O Espírito Santo te preenche, o Espírito Santo te satisfaz, o Espírito Santo te reveste de uma maneira e você passa a viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida transbordante, e você torna-se um canal de bênção. Aleluia! É isso que Deus quer fazer com as nossas vidas, nos revestir de maneira tal que a gente se torne uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para impactar esse mundo. 120 pessoas, diz aqui a palavra de Deus, e estas 120 pessoas colocaram fogo em Jerusalém, aleluia! Estas 120 pessoas incendiaram o mundo, e aquele fogo que o Espírito Santo acendeu no dia de Pentecostes chegou até nós aqui, aleluia! 2000 anos depois, nós estamos aqui sendo impactados pelo mover do Espírito Santo que começou ali no dia de Pentecostes. Glória a Deus! E olha o que Deus faz. O apóstolo Pedro aqui, nós vemos que até aqui Pedro é sempre aquele que está fazendo alguma coisa errada, precipitada. Aquele que tirou a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no Getsêmani. Aquele que, quando estava no monte da transfiguração, abriu a boca e falou coisa ali errada que não era para falar. Aquele homem que não tinha muita polidez, que não tinha muito senso. Mas aqui, depois que ele recebe o Espírito Santo, que tem aqui esse revestimento, aqui no capítulo 2 mesmo, vamos ver no verso 41. Porque quando eles começam a falar em novas línguas, começa a ter um alvoroço. As pessoas que estão em Jerusalém começam a ouvir. Aleluia! Por isso que eu amo o movimento pentecostal. Eu amo o movimento do Espírito Santo de Deus. Porque se eles tivessem tudo lá assim, não ia causar impacto nenhum. Mas eles estão ali falando em línguas, aleluia. Começou a ter um alvoroço na cidade. Que negócio é esse? Que povo é esse? Até falar, esse povo está bêbado, esse povo está louco, esse povo está maluco. Começou a ter um tumulto ali, as pessoas começaram a se juntar. Pedro então se levanta na unção e no poder do Espírito Santo e começa a pregar, aleluia. E nos diz aqui no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra de Deus, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia! Olha o que o homem cheio do Espírito Santo, Deus usa ele de maneira poderosa. Quase 3.000 pessoas ali, não somente aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, mas tomaram a decisão e já se batizaram, através de uma pregação cheia do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos.
Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Depois aqui no capítulo 3, eu não vou entrar no capítulo 3 não, mas no capítulo 3 nos diz que Pedro e João estão subindo para orar no templo, aleluia. Tem um paralítico ali na porta do templo chamada Formosa, e aquele paralítico, quando vê que eles vão passando, estende a mão, porque ele está esperando receber uma esmola, ele está esperando receber um dinheiro. Então vem aquela palavra que nós todos conhecemos, esse versículo é muito conhecido. Eles dizem, olha, nós não temos prata nem ouro, mas aquilo que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda, aleluia. E o que eles têm? O que Pedro e João têm? Eles têm o poder do Espírito Santo que eles receberam no Pentecostes. Eles têm a unção de Deus na sua vida, aleluia, aleluia. Eles têm o poder que veio do alto, aleluia. Eles têm a ousadia do Espírito Santo, aleluia. E a palavra de Deus diz que eles estendem a mão, dão a mão para aquele homem aleijado, e ali, num pulo, ele se põe de pé, e ele começa ali a pular, ele começa a louvar o Senhor. O que é isso? Isso é o mover do Espírito Santo de Deus, um mover de milagres, um mover de sinais e de maravilhas, aleluia. E é isso que Deus quer fazer na igreja. Esse é o agir do Espírito Santo. A igreja não precisa ficar inventando moda, a igreja não precisa ficar copiando o mundo, a igreja não é lugar das coisas do mundo, a igreja é o local do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, aleluia, através da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Por isso, para isso nós temos que nos consagrar, irmão. Para isso eu e você temos que nos consagrar, temos que fazer aquilo que eles fizeram, temos que ter o nosso momento de permanecer unânime, orando, buscando, clamando ao Senhor. Eles tiveram que ser insistentes, irmão, porque não foi de um dia para o outro, não. Eles ficaram um período ali orando. A palavra de Deus diz que eles ali permaneceram no mínimo 10 dias ali. Porque Jesus foi crucificado na Páscoa, e a palavra de Deus diz que Jesus fica com eles o espaço de 40 dias, depois de 40 dias Jesus sobe, e nós sabemos que o Pentecostes é uma festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Então Jesus sobe com 40 dias, mais 10 dias, o Pentecostes, e nesse dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre eles. 10 dias eles estavam ali orando. 10 dias eles não saíram para canto nenhum. A preocupação deles era orar, era buscar, era ali estar unânimes ali. E eles o fizeram, nós lemos aqui. Eles permaneceram unânimes, eles obedeceram a palavra de Deus. E o Espírito Santo veio, aleluia. É tempo de eu e você sermos unânimes na oração, na busca. Muitas vezes a gente tem orado, mas a gente tem orado só pedindo coisa. A gente tem orado, mas a gente tem orado só para querer que Deus atenda isso, que Deus faça aquilo. Não, é tempo de nós começarmos a orar para buscar o Espírito Santo. É tempo de você orar. Não é errado você orar, não. Você pedir alguma coisa para Deus, não. Você apresentar a sua necessidade para Deus, não é errado, não. Mas sabe o que é errado? É você só orar para isso. Você nunca orar pedindo, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Se você não é batizado ainda, você tem que orar pedindo. E se você já é batizado, Senhor, eu quero o renovo do Espírito Santo. Todo dia eu quero andar cheio do Teu Espírito Santo. Todo dia eu quero estar revestido do poder do Espírito Santo. Eu quero, Senhor amado, como Pedro aqui, abrir a minha boca e pregar, e o Senhor agir, e as vidas serem salvas, as cadeias serem quebradas, os paralíticos serem libertos, os enfermos serem curados, os oprimidos serem libertos, aleluia. Eu quero, Senhor amado, viver milagres. O Senhor nos deu a grande comissão, aleluia. O Senhor falou, em meu nome expulsarão demônios, eu quero expulsar demônios. Em meu nome falarão novas línguas, eu quero falar novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Senhor. Eu quero o poder do Espírito Santo para mim impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu quero ser uma testemunha eficaz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser como o apóstolo Paulo, aleluia. Um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser como Pedro, aleluia. Eu quero ser como a igreja primitiva. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, aleluia. E Deus vai te visitar.
E Deus vai te revestir, aleluia. E Deus vai, meu irmão amado, encher a tua vida, porque essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Lá no capítulo 1, no versículo 8, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, aleluia. Ele não disse, olha só vocês aqui, depois do dia do Pentecostes cessou, tá? Isso não é mais para ninguém. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é para quem quer, aleluia, é para quem busca, é para quem tem sede. Irmão, que você tenha sede por ser cheio do Espírito Santo. E você tenha sede por ser revestido com esse poder do alto. E você tenha sede de ser alguém usado para ganhar almas. A palavra de Deus diz que é sábio, é aquele que ganha almas. Peça para Deus, Senhor, me dá sabedoria para ganhar almas, Senhor. Me dá sabedoria para evangelizar. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Poucas pessoas se interessam em trabalhar na seara do Senhor. Poucas pessoas querem se dispor para pregar o Evangelho, para serem como Pedro, como Paulo, mas está na hora da igreja despertar, está na hora de eu e você despertarmos e buscarmos o revestimento do Espírito Santo, para que Deus comece um novo avivamento nos nossos dias. A promessa de Deus por um grande avivamento no Brasil, e esse avivamento vai começar comigo e com você, vai começar com pessoas com fome, com sede do Espírito Santo e do poder do alto, aleluia. Que você possa ser despertado. A minha oração é essa. A minha oração é por mim. Eu quero estar ali unânime buscando. Eu não quero perder uma reunião de oração. Eu não quero perder um momento de busca do Espírito Santo, porque eu quero ser revestido da mesma maneira que Pedro foi, que Paulo foi, que João foi, aleluia. Eu também quero ser usado pelo poder de Deus para pregar e as almas serem salvas, para os enfermos serem curados, para os demônios fugirem, aleluia. Eu quero que Deus manifeste o seu poder e a sua glória através da minha vida, aleluia. É isso que está faltando para nós. A igreja hoje está buscando só as coisas materiais. É tempo de parar e de voltar para os rudimentos do Evangelho. Aleluia, pastor, o que é rudimento do Evangelho? É isso aqui, ó. É isso que está em Atos aqui, são esses ensinamentos aqui. É a base, é o fundamento da igreja, é esse. A igreja, a partir do Pentecostes ali, ela vai ter uma explosão, aleluia. Essa explosão não vem de um método, aleluia. A explosão do crescimento da igreja vem através do poder do Espírito Santo. É isso que eu e você precisamos entender. Aleluia, não é errado você utilizar um método, é errado você confiar no método e não buscar o Espírito Santo, isso é que é errado. Esses homens eram iletrados, pastor, então quer dizer que eu não posso fazer uma teologia? Pode sim, deve fazer uma teologia, mas não adianta nada você ter a teologia se você não tem o Espírito Santo, aleluia. Primeiro lugar é o Espírito Santo, primeiro lugar é a unção do poder de Deus sobre a sua vida. Se você não tiver o Espírito Santo, meu irmão, você pode ter tudo e não vai servir de nada. Se você não tiver o Espírito Santo, você pode ter tudo e não vai servir de nada. Mas se você tiver o Espírito Santo, aleluia, Deus vai fazer com você o que Ele fez com os apóstolos. Essa é a mensagem de Deus para você. Aleluia, mas pastor, eu não sou um pastor, eu não tenho cargo, não importa. Não importa, irmão. Deus usa pessoas independente do cargo, aleluia. Deus quer mover através da sua vida. Não é só o pastor que tem que pregar, não. Não é só o pastor que tem que orar pelos enfermos, não. Não é só o pastor que tem que expulsar demônios, não. Tem situações em que você vai estar ali diante da necessidade e o pastor não vai estar do teu lado. E quem é que Deus vai usar? Você, aleluia, cheio do Espírito Santo, aleluia. É isso que Deus quer, um despertar da igreja para buscar o Espírito Santo, um despertar da igreja para se revestir do poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra nesta noite. Senhor, o Senhor quer nos revestir do teu Espírito Santo,
para vivermos uma vida de poder, de milagres. Aleluia! A promessa do avivamento, Senhor amado, ela começa na nossa sede, na nossa busca, aleluia, pelo Espírito Santo, aleluia. Aqueles que não são batizados têm que começar a orar e pedir o batismo com o Espírito Santo. Aqueles que já são batizados têm que pedir um renovo constante do Espírito Santo. Eu quero andar cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Senhor, todos os dias eu quero falar em novas línguas, aleluia. Todos os dias eu quero, Senhor, receber do óleo santo, da unção poderosa sobre a minha vida. Eu quero andar cheio do Teu Espírito Santo, aleluia. Senhor, quando eu abrir a minha boca, eu não quero, Senhor amado, que saiam sabedoria de palavras, mas eu quero que através da minha boca saia o poder de Deus, aleluia. Como Paulo fala, o evangelho que eu prego não consiste em sabedoria de palavras, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Quando Paulo abria a sua boca, o poder de Deus era derramado, aleluia. É assim que eu quero ser usado, Senhor, não é na sabedoria da palavra, mas é no poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Como Pedro aqui, ele pregou de maneira poderosa, e 3.000 almas ali foram, Senhor amado, alcançadas, foram salvas, foram libertas, aleluia, pelo poder do Teu Espírito Santo. Como o Senhor diz através do profeta, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, aleluia. Eu quero andar cheio do Teu Espírito Santo, eu quero cumprir a grande comissão que o Senhor nos deu lá no Evangelho de Marcos, aleluia. Eu quero pregar o Teu Evangelho a toda criatura, aleluia. Eu quero expulsar demônios em Teu nome, eu quero impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, eu quero falar em novas línguas pelo poder do Teu Espírito Santo, aleluia. Eu quero andar cheio do poder e da unção do Teu Espírito Santo, aleluia. Deus maravilhoso, desperta a Tua igreja, Senhor, desperta, Senhor, a cada servo e serva Tua que está agora, Senhor amado, neste momento, orando comigo. Visita, Senhor, batiza aquele que não é batizado com o Espírito Santo, renova, Senhor amado, aquele que já foi batizado, mas que faz tempo que não fala mais em línguas, mas que faz tempo que não sente a unção. Renova, Senhor, aleluia. Renova, Senhor, aleluia. Na unção e no poder do Teu Espírito Santo. É isso que a Tua igreja precisa. É isso que eu preciso. É isso que nós precisamos. Do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluia, 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 aleluia. Derrama, Senhor, deste óleo santo. Derrama, Senhor, desta unção preciosa. Pai, que sobre as nossas cabeças possa estar queimando esta língua de fogo do Teu Espírito Santo, aleluia. Nós queremos andar cheios do poder do Teu Espírito Santo, queremos ser Suas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judeia, Samaria e até os confins da terra, sempre cheios do poder do Espírito Santo de Deus, ó Pai. Senhor, cobre-nos com Teu sangue, Pai. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E Deus abençoe a tua vida.